Para esse vídeo, vamos chamá-lo de O Curioso Caso da Diversidade Genética de Toxoplasma gondii, The Curious Case of Genetic Diversity of Toxoplasma gondii. Eu sou postdoc aqui na Faculdade de Medicina da Jacobs, da Universidade de Buffalo, mas vamos falar agora do parasita. Bem, eu trabalho com Toxoplasma gondii, que é um parasita apicomplexa, e ele é obrigatoriamente intracelular. Então, ele tem, com raros momentos, ele pode ser extracelular, mas na maioria do seu ciclo celular, ele é um parasita intracelular obrigatório. E ele possui uma distribuição global. Aqui na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, há uma estimativa de que cerca de 15% da população acima de 6 anos já tenha sido infectada. Mas essa infecção pode se tornar muito maior dependendo da região do país, do mundo que você está falando, como em alguns casos no Brasil, em algumas áreas, essa taxa de infecção pode chegar a índices de 60%, né? Vários fatores contribuem com tudo isso, que na verdade seriam principalmente hábitos alimentares, de higiene, condições ambientais. Tá? Não vamos entrar muito em detalhes nos fatores que promovem essas diferenças. Se vocês tiverem interesse sobre isso, deixe seu comentário no vídeo. Bem, como que é o ciclo de vida do Toxoplasma gondii? Né? Vamos começar bem simplificadamente, que é o hospedeiro definitivo, que seria o gato ou outro membro da família Felidium, né? Onde há reprodução sexual, recombinação genética, troca de cromossomos, e hospedeiros intermediários, que seriam praticamente qualquer animal de sangue quente, né? Mamíferos, aves, já que esse parasita tem a habilidade de infectar muitos organismos, diferente de vários outros. Bem, o que acontece? Quando o nosso felino, aqui, o gato, ingere um roedor que infectado por toxoplasma, ele acaba ingerindo os bradizoitos encistados, né? Que são bradizoito é a forma do parasita dentro dos cistos. Uma vez ingerido, esses cistos desenvolvem um processo de reprodução sexual, que a gente pode falar em um outro vídeo, se vocês quiserem, tá? E no final dessa reprodução sexual, libera-se nas fezes um oocisto, que ainda é imaturo e não infectivo. E após um período exposto ao ambiente, esse oocisto sofre uma esporulação, onde você encontra esporozoitos dentro desse oocisto, agora infectante. Então, leva aí cerca de um dia, mais ou menos, para que esse oocisto se torne infectante. Por isso que é muito importante sempre estar trocando a caixa de areia do gato ali, limpando constantemente para remover. Tá? Bem, só que esse oocisto, ele tem uma capacidade de infectar não apenas outros roedores, como eu já falei anteriormente, virtualmente qualquer mamífero, até mesmo aves, podem ser infectados com isso. E ele tem uma capacidade de dispersão muito grande. Então, ele pode ser levado para a água da chuva, outros mecanismos, para lugares muito distantes da onde o gato defecou. Não é? Por isso, novamente, tem que ter cuidado toda vez que você vai cuidar com hortas, fazendas orgânicas, toda vez que você vai trabalhar no seu jardim, com a terra, né? Sempre usar uma luva apropriada, lavar bem as mãos depois, por causa desses cistos que podem estar ali se você tiver gatos contaminados. Nem todo gato, tá? Tem toxoplasma, mas se o gato estiver infectado por ali, ele pode estar liberando esse oocisto naquela região. Então, esses oocistos podem ter grande capacidade de dispersão, são extremamente resistentes, podem ficar viáveis por meses, tá? E infectar vários outros organismos, né? Principalmente os animais que servem de uso de consumo humano, né? Ovelha, porco, gado, né? A gente tem muito gado no Brasil. Então, uma vez ingerido o oocisto, ele se desenvolve num parasita e eles formam esses cistos novamente. Então, há um processo de diferenciação formado em cistos. Os seres humanos, assim como outros hospedeiros intermediários, podem ingerir tanto oocistos ou cistos. Isso depende. Carnes mal cozidas podem apresentar cistos e a ingestão deles pode infectar uma pessoa.
ou os cistos em verduras, legumes ou água contaminada, tá? Ou apenas levando a mão à boca, esse tipo de hábito. Independente de qual é a via, essa é a principal, tem outras, tá? Mas a principal é a ingestão. Uma vez que esses cistos ou os cistos chegam no intestino, no sistema digestório, né? As enzimas gástricas liberam o parasita do cisto, que agora no intestino está livre para se diferenciar numa outra forma chamada taquizoíto, que está aqui em roxo, tá? Lilás. Esse taquizoíto desenvolve uma fase aguda chamada de ciclo lítico, onde ele vai infectar células dentro das células humanas, vão se replicar rapidamente e serem liberados, né? Conseguirem lisar essas células para infectar uma nova célula. E o ciclo se repete até que o sistema imunológico das pessoas combate o taquizoíto e ele sofre agora um processo de diferenciação para bradizoítos dentro dos cistos, como uma forma de escapar do sistema imune. E esses cistos podem ficar em regiões como o encéfalo, a musculatura estriada cardíaca ou somente muscular, não é? Causando pouco, quase nada de incômodo ao indivíduo. Mas, se o indivíduo se torna imunodeprimido em algum momento da vida, devido a quimioterapia, infecções por HIV, não é? A transplantes de órgão, que você tem que tomar imunossupressores, esses cistos podem ser reativados e iniciarem um novo ciclo lítico. Por isso, essa capacidade de infectar tantos organismos de tantas maneiras confere ao parasita essa diversidade, essa abrangência geográfica encontrada em praticamente todos os lugares que conhecemos. Inclusive em ambientes marinhos, onde o gato não entra, né? Então, essa capacidade de dispersão, principalmente dos oocistos, de chegarem até um ambiente marinho e infectar animais marinhos tão distantes do hospedeiro definitivo que liberou a exceção. Então, essa é uma explicação geral do ciclo de vida do Toxoplasma gondii. Agora vem o curioso caso, né? Bem, como vocês olham aqui nesse mapa global, né, nesse trabalho de 2011, você vê que o parasita ele pode ser encontrado em diversas regiões, né? E isso tende a aumentar à medida que as pessoas fazem mais pesquisas em países em que isso não é muito incentivado. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de que aqui na Europa você tem uma predominância de cepas do tipo 2, que são cepas moderadamente infectantes, e de cepas do tipo 1 aqui na América do Norte também, tipo 2 e 1 aqui em vermelho e verde, tá? Então você vê que existe um haplogrupo de toxoplasma que predomina ali, que é mais comum de acontecer. Mas na América do Sul, em especial no Brasil, você não tem essa predominância. Você vê que existem vários genótipos aqui e que as cepas do tipo 1, 2 e 3, que são as clonais mais bem estudadas na América do Norte e da Europa, na verdade compõem uma pequena porção da diversidade genética na América do Sul. E isso tem várias implicações, principalmente porque você vai ter uma variedade, diferentes hospedeiros definitivos, que estão aqui presentes na América do Sul, diferentes hospedeiros intermediários, não é? E uma relativa recente humanização, colonização da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte, aqui para o Brasil, na América do Sul. Então você vê que na América do Sul, o Toxoplasma gondii possui uma diversidade genética maior. As populações são mais diversas geneticamente, tá? E uma coisa que é interessante de observar é que quando populações são mais diversas geneticamente, significam que elas são mais antigas, porque houve tempo suficiente para acumularem mutações e polimorfismos e variações genéticas ali. Enquanto que populações menos geneticamente diferenciadas são mais recentes, seja porque uma nova cepa entrou naquela região e tomou conta disso. Esse é o fenômeno que a gente observa na América do Norte e Europa. Aí, o que acontece?
Em um ambiente, você vai ter o parasita circulando num ambiente doméstico e um parasita circulando no ambiente selvagem. Esses dois ciclos têm diferenças, porque os hospedeiros definitivos são diferentes, bem como os hospedeiros intermediários são diferentes. Então, há fatores seletivos ali diferentes que promovem uma homogeneização no caso do ambiente doméstico, porque você tem apenas um hospedeiro definitivo e uma variabilidade menor de hospedeiro intermediário, comparado com o ciclo selvagem, onde você vai ter vários hospedeiros, várias espécies de hospedeiros definitivos, tá? E com uma variedade maior de hospedeiros intermediários. Então, isso faz com que cepas mais selvagens sejam mais geneticamente diversas do que as cepas domésticas, de acordo com esse trabalho. Tá? Mas é quando esses dois ciclos que se juntam é que você possui aí casos, por exemplo, de surtos de toxoplasma, não é? Porque você tem uma cepa que antes não era comum, não era presente naquela população, que chega com fatores de virulência maiores e causam aí surtos que a gente pode encontrar. Mas é nessa interface que você tem a importação, a chegada de fatores de genes que conferem virulência, ou mais infectibilidade, ou mais patogenicidade. E nós podemos dividir essas classes usando uma técnica de PCR-RFLP. Eu não vou entrar em detalhes dessa técnica, mas se você tem interesse sobre isso, deixe o seu comentário ali, dizendo, ou qualquer dúvida que você tem sobre a técnica que a gente responde, tá? Basicamente, essa técnica você faz uma PCR do DNA, extrai o DNA da sua amostra ambiental ou clínica, faz uma PCR de uma região de interesse e trata essa região com enzimas de restrição, que vão cortar esse DNA em padrões diferentes. Como você vê aqui, de 1 a 5, um padrão diferente de 6 a 9. E assim, usando vários polimorfismos, a gente consegue agrupar os parasitas em diferentes apogrupos. E quando você sequencia, ao invés de usar a PCR-RFLP, se você sequenciar, você consegue uma profundidade de análise maior. Então, é isso que foi feito nesse trabalho. E aqui é o caso curioso, porque quando a gente olha entre os três continentes aqui, América do Norte, Europa e América do Sul, você tem uma maior variabilidade genética na América do Sul, não é nada surpreso para aqui, né? A gente já falou isso, no círculo externo aqui você vê uma predominância, enquanto aqui é muito mais diverso, tem mais cores. E no ciclo interno é o cromossomo 1A. E usando uma técnica chamada de relógio molecular, eles conseguiram ver que é mais ou menos há 10 mil anos atrás, esse cromossomo 1A começou a se expandir, provavelmente alguma cepa começou, carregava esse haplotipo, tinha vantagens evolutivas e começou a se espalhar e a dominar as outras cepas, carregando diferentes cromossomos 1. Esse haplótipo foi mais recentemente importado para a América do Sul e agora a gente consegue encontrar esse cromossomo também em vários grupos da América do Sul, aqui no Brasil também, né? Com exceção das cepas dos apogrupos, o 5 e o 10. E quando a gente olha todas essas cepas, nós temos aqui 14 apogrupos, né? A chinesa é o 13, a africana é 14. Aqui, todas as cepas em vermelho são da América do Sul, todas as cepas em azul são da América do Norte e Europa. E você consegue ver, através por essas técnicas, como as duas se separam em dois grupos distintos. A Américas do Sul ficam todas de um lado, Américas do Norte e Europa do outro. Existem ali algumas exceções, tá? Mas é interessante que o cromossomo 1A, ele domina quase que todos os grupos de toxoplasma, com exceção dos 5 e 10. E aqui é o mais interessante. O apogrupo 5 e 10 são de regiões amazônicas e mais isoladas. Entende? Então, o apogrupo 5 é da Guiana Francesa, ali na mata, na floresta amazônica, extremamente conservada, com pouca exposição ao ciclo doméstico, não é? Interessantemente ali.
E aí a chinesa e a africana ficam ali meio que entre os dois, ali mais ali do ladinho, né? Então você vê que esse cromossomo número 1 chegou recentemente, provavelmente de uma cepa nova, conferiu vantagens evolutivas e está se espalhando, né, para os outros grupos de toxoplasma à medida que esse ciclo doméstico e selvagem começa a se entrar em contato, não é? E há essa recombinação através dos hospedeiros definitivos, que são os felinos. Tá? No próximo vídeo eu vou falar para vocês agora, explicar um pouquinho sobre a técnica de CRISPR-Cas9, como a gente consegue usá-la para identificar genes que são importantes para a sobrevivência, replicação, infecção ou diferenciação em diferentes formas do parasita, na pesquisa usando essa ferramenta de biologia molecular chamada CRISPR-Cas9. E eu vejo vocês até o próximo vídeo. Até mais, obrigado.